O que aconteceu com a Tomi Otaki é interessante porque o começo dela foi aqui no Brasil, nos anos 50. Ela sendo uma pessoa de Kyoto, de uma família requintada, que tinha uma educação clássica japonesa, apesar disso ela não teve educação de artes lá no Japão. Ela tinha uma educação básica de história da arte. Agora, ela vem para o Brasil em 36 com o irmão dela. Eles vêm aqui ela não vem como imigrante, ela vem para visitar um irmão. E com a chegada da guerra e da tensão, principalmente no Oriente, um dos irmãos acha melhor deixar a Tomi aqui no Brasil. E ela fica no Brasil, atravessa a guerra, depois ela se casa. E só em 1951, quando vem um professor japonês chamado Sugano para cá, ela começa a tomar aulas de pintura. Quando ela começou a pintar, eu já tinha mais de 10 anos e eu me lembro até o dia que o primeiro dia que ela começou a pintar, porque veio um pintor japonês ao Brasil e ele não tinha muito dinheiro, então ele ficava na casa de algumas pessoas japonesas aqui em São Paulo. E inclusive ele ficou em casa uma época e foi nesses dias aí que então ele, para retribuir essa estadia, ele então resolveu ensinar algumas pessoas a pintar. E então o primeiro dia foi lá em casa, então foram umas 5, 6 pessoas e começaram então a desenhar num caderno, a lápis, umas flores, cujo nome eu não sei, era um vaso de flores, né? Então todo mundo pintou a lápis, depois puseram uma tela pequenininha de 40, 50 centímetros no cavalete e começaram então a pintar óleo. E eu me lembro que depois disso teve um passeio no domingo ao Horto Florestal, lá em Santana, né? E o pessoal então montou o tripé no meio do mato e fizeram uma paisagem da cidade de São Paulo, né? E a minha casa era uma casa pequena, então ela pintava no meio da sala, né? No meio da sala, até que ela tinha 2 salas em casa, ela desmontou uma das salas e uma das salas virou ateliê. Depois de anos que ela começou a pintar quadros grandes, ela tinha que sair fora da sala, ver pela janela, para ver como é que o quadro estava, né? Então, foi esse o começo dela, né? A Tomi Otaki, hoje, para o Brasil, é mais do que um personagem das artes plásticas. Eu comecei a conhecer Tomi Otaki quando eu preparei o livro para a retrospectiva da Tomi Otaki em 83. Eu já gostava da pintura da Tomi Otaki, tinha escolhido a Tomi como uma das 10 mais importantes pintoras da arte brasileira. Isso no começo dos anos 80. Daquela época para cá, eu acompanhei o trabalho dela até o Japão, tive experiências de vê-la trabalhando e de entrevistar a Tomi, que é uma pessoa muito discreta sobre a própria vida também, e consegui perceber que a Tomi não era só um artista como os outros artistas com os quais eu tinha o hábito de lidar. Tomi hoje é a memória viva de uma geração de titãs da arte brasileira que sonharam a aventura do que era a arte moderna do Brasil. Nós temos a Tomi como pintora em São Paulo e temos o Iberê Camargo no Rio Grande do Sul. Os dois podem contar como foi a virada dos anos 50, depois das bienais, o que era fazer arte abstrata sem figuras.
Janeiro, a gente tem um espaço menor que São Paulo, a escala é menor. Agora, essa proporção é 1,5 metro, né? 1,5 metro por 1,5 metro. 1,5 metro por 1,5 metro, nós temos 6 trabalhos. 6 né? trabalhos. Bom, ela foi uma mãe como outra qualquer, né? Ela gostava de costurar e cozinhava muito pouco, mas também fazia umas coisas ótimas. Por exemplo, o bolo de aniversário que ela fazia era um bolo que não era aquele bolo redondo que todo mundo tem de escadinha, não, era bolo super desenhado. Eu me lembro uma vez que tinha um bolo que era um navio, né? Quer dizer, com ondas, né? Aquelas balas lá faziam as ondas. E a forma aí, o navio era feito, não era com madeira como se faz hoje, não, era todo de bolo, a gente comia tudo, né? O que era melhor ainda, né? Foi bem uma família normal de São Paulo. Ela sempre foi uma pessoa muito rigorosa, né? Tanto hoje na pintura dela, né? Então ela é muito rigorosa, e foi muito rigorosa na educação dos filhos, né? Ela foi brava, né? Ela era brava, né? Dava aquela bronca incrível, né? Nas coisas assim que mostravam por onde a vida tinha que seguir, né? Então, nesse sentido, ela era uma pessoa muito rigorosa, né? Foi sempre uma mãe brava, até hoje, né? Brava beça, né? Então, por exemplo, se eu ando com o cabelo despenteado, e eu estou sempre com o cabelo despenteado, ela dá uma bronca até hoje, né? E é assim mesmo, e com outras coisas também, quer dizer, então essa postura de vida, assim, eu aprendi muito com ela, né, quer dizer, de fazer as coisas direito e tal, né, então, e foi isso. A gente se comunica, ela falando em japonês comigo e eu falando em português com ela, e é um jeito que o meu falar em português com ela tem muitas palavras japonesas no meio, e quando ela fala em japonês comigo, tem muitas palavras em português comigo. Então é uma coisa muito misturada, muito própria de a gente se falar. Mas a gente se entende bem. A Tomi tem uma vontade de fazer coisas novas, de avançar, que para quem já ultrapassou 70 anos é muito impressionante essa vitalidade, mas que é uma vitalidade e uma curiosidade que ela também mostra em outras áreas da cultura. Ela vai no teatro amador para ver um grupo, ela vai descobrir o disco do Philip Glass ou da música que ela tem coragem de confessar que ela nunca tinha ouvido falar e como é que é. O dia que ela foi ver o Antônio Menezes, se emocionou tanto com a música do Antônio Menezes e queria saber como é que combina contrabaixo com óboe com piano e o mundo da música do barroco que é mais estranho para ela. E eu acho que essa curiosidade pela própria vida é que faz com que a vida também entre nos quadros recentes da Tomi. E a Tomi, como personagem brasileiro, é muito impressionante como ela tem uma empatia com diferentes camadas da população. É uma pessoa que ela consegue fazer uma resposta para uma pessoa muito simples, ou ela consegue conviver com o diretor de Museu de Berlim. Ela não tem ela não vestiu a roupa de a grande dama da pintura brasileira, que aliás ela poderia assumir, mas ela guarda essa vitalidade e uma abertura que eu acho que é o que interessa as pessoas também. Há alguns anos atrás, ela fez um circuito pelo Brasil mostrando gravuras. E era muito interessante como as pessoas queriam conhecer também a figura de Tomi, a pessoa de Tomi, que é tão querida e porque ela é atenta ao trabalho dos outros também, e não apenas ao seu próprio mundo, e nas diferentes regiões brasileiras. Porque eu uso muitas camadas de cor. Consta que você restaurou esta pintura da Tomi Otaki. Como é que foi isso? Bom, eu estava de passagem aqui por Fortaleza, nessa época ainda morava fora, e vi o quadro e o estado péssimo de como ele estava, como ele tinha viajado muito mal, né? Aí eu propus ao Nelson Tosh, quer dizer, pela minha amizade com a Tomi, propus ao Nelson que eu lhe mandasse pedir as tintas a ela e que eu faria a restauração.
E de fato assim foi. Fiz a restauração do quadro. Bom, a Tomi para mim é muito talento, muita persistência, e a Tomi é uma mulher guerreira, uma mulher vitoriosa e que, não obstante isso, soube guardar a sua simplicidade. E ainda tem uma vitalidade, uma sensualidade que é rara numa pintura da geração de uma artista como Tomi Otaki. No caso brasileiro, até é muito interessante que a gente tem poucos pintores que assumem uma certa sensualidade na maneira de pintar, principalmente ao chegar na maturidade. E tem um dado que é importante, que é raro aqui no Brasil, é que pintura, assim como o piano, a gente melhora com a idade, porque a pincelada tem mais experiência, tem mais vivência, a gente tem mais o trabalho do gesto, e a pincelada costuma ficar mais refinada, as pessoas dominam mais o seu meio de trabalho. Eu tenho a impressão de que a obra da Tomi Otaki fornece a ela uma posição ímpar na pintura brasileira e na chamada pintura nipo-brasileira, que é a pintura feita pelos japoneses que se instalaram no Brasil, porque justamente a Tomi se distingue do conjunto desses nipo-brasileiros por não ter ficado presa ao longo da sua produção a uma relação entre gesto, entre caligrafia oriental e pintura abstrata. Desde o começo de sua obra, na década de 50, no comecinho ela faz pintura figurativa, mas é apenas um ponto de passagem, não é o que interessa na obra da Tomi. Mas desde os fins dos anos 50, quando ela já começa a enveredar pela abstração, e ao longo dos anos 60, ela não é uma artista que trabalhe com a gestualidade característica dos japoneses. Ela tem formas não geométricas, mas ela tem formas com os contornos mais ou menos definidos, há uma certa construção, há uma certa lucidez, há um equilíbrio, há uma racionalidade, há um controle das emoções mais perceptível em relação aos outros japoneses. E depois, ao longo dos anos 70, ela vai cada vez mais organizando essas manchas, até que essas manchas se transformam realmente em construções geométricas. A pintura da Tomi Otaki dos anos 70 em diante, e especialmente nos anos 80, onde isso é totalmente explícito e claro, é uma pintura construtivista. Então é uma pintura que vem da organização da forma já nos anos 60 à construção geométrica até hoje em dia. Ela não é, portanto, o que são os outros nipo-brasileiros, ela não é gesto expressivo puro. A contribuição mais forte da Tomi como artista, e que isso os artistas mais jovens precisam prestar atenção, não na Tomi como um medalhão das artes ou como um figurão que já está merecendo ser entronizado no panteão da história, mas uma qualidade da pincelada, a maneira de trabalhar na tela. E tem esse segredo que faz com que a pintura não morra, que todo quadro é uma obra física.
Tomi é uma película, é uma superfície onde existe muito pouca tela muita pouca pintura na aparência, embora nas telas recentes sejam camadas e camadas e camadas e camadas de pincelada, mas sempre uma pincelada muito leve. Para a geração mais jovem, que põe muita tinta e faz uma massa de formas e de volumes em cima, a tela vira quase uma escultura, essa é uma pintura que tem poucos seguidores no Brasil. A Tomi fez um caminho, quando era jovem ela fez um caminho solitário, quando ela ficou mais velha ela também continuou um caminho solitário, mas ela tem essa lição para ensinar que não é da técnica, mas da introspecção e da espiritualidade. Eu acho que ela pintando, eu tenho um irmão que é arquiteto, que faz projetos de edificação, e eu sou arquiteto também, fazendo trabalho de artes gráficas, né? Então nós três temos, num certo sentido, um trabalho que tem algo a ver um com o outro. Eu acho que no caso do meu irmão, quando o meu irmão entrou na faculdade, ela já pintava, mas ainda era uma pintora bem amadora, bem amadora. Então eu acho que a influência dela, do trabalho dela no meu irmão foi muito pequena, né? Agora a influência em mim deve ter sido bem maior, inclusive porque quando eu entrei na faculdade ela já era uma pintora profissional, já pintava bastante, né? Bom, e ela, se por um lado sabe exatamente o que quer, tem um caminho muito claro pela frente, por outro lado ela sabe escutar muito bem as pessoas, né? Os amigos, as pessoas que vão ver os trabalhos dela, as pessoas que falam sobre a vida de uma forma geral, tudo isso então, essas coisas todas influenciam também, quer dizer, ela sabe escutar essas pessoas todas e também não é dura, intransigente, não, ela sabe levar as coisas, né, de acordo com aquilo que ela vai aprendendo das pessoas, né? E teve uma época já quando ela estava se profissionalizando, quer dizer, já tinha feito algumas exposições individuais, que ela recebia muita visita do Willis de Castro, do Hércules Barsotti, né? Então me lembro que além deles, Mário Pedrosa também ia muito lá, mas o Willis de Castro com o Hércules eram as pessoas que frequentavam muito, iam quase que semanalmente, para discutir o trabalho, ver obra por obra, o andamento de cada tela, né? Então, o Willis e o Barsotti, muito saudoso Willis, né? Foram pessoas assim, que eu acho que foram muito importantes, muito amigas, né? Como pessoa, sempre achei a Tomi uma grande dama. É uma pessoa assim maravilhosa, muito sensível e de uma grande personalidade. Tomi sempre foi uma dama muito lutadora e conseguiu que os filhos estudassem, se formassem e hoje são pessoas assim muito conceituadas no campo deles. Uma característica marcante que eu acho na Tomi, eu chamo de Tomi porque todo mundo chama de Tomi, então eu também chamo de Tomi, né? É que ela acredita na coisa que faz. Então eu respeito muito isso. Às vezes ela diz uma coisa que eu acho até um pouco esquisita, um pouco distorcida, mas eu me lembro de que muitas coisas que ela disse ao longo de toda a nossa convivência, que aparentemente eram coisas não muito, confiáveis, no final o tempo mostrou que eram afirmações muito corretas. Então esse feeling eu respeito muito na Tomi. E, por outro lado, ela tem uma característica que às vezes até é defesa para ela, a falta de memória. Ela já cometeu algumas gafes assim, antológicas, né, pela falta de memória. Por exemplo, de ser convidada pelo governador da Bahia para inaugurar a Bienal de Salvador. Ela foi para lá. Depois de inaugurada a Bienal, com o discurso do governador, foram todos almoçar, os convidados, na casa dele, governador.
E junto a ela sentou um senhor, que no final do almoço ela perguntou assim, meio sem jeito, e o senhor quem é? Eu sou o governador da Bahia. A Tomi também se interessou por outras formas de arte. Ela chegou a fazer um enorme painel no Memorial da América Latina como uma grande tapeçaria. Ela tem esse monumento na frente do Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, e teve a polêmica Estrela da Lagoa, no Rio de Janeiro. Na verdade, são manifestações paralelas da obra de uma grande pintora. Chiacchiere costei mi pare cosmopolita e guardi se non giunge ancora la sposa. Eu gosto muito da pintura Tomi Otaki, da simplicidade, da sobriedade, da maneira como ela sabe escolher o colorido. E por isso é que eu falei que ela viesse nos colaborar com a pintura para o auditório aqui do Memorial da América Latina. E foi uma ideia boa, que ela enriqueceu o ambiente, a sala ficou mais bonita, e a pintura dela deu mais escala, deu mais importância à sala do Memorial. De modo que foi uma coisa que me agradou muito e espero que essa colaboração com ela continue, que é uma artista que merece todo o apreço e todo o apoio. Não gosta de entrevistas. Diz que não fala bem o português, mas gosta de conversar. Ela é delicada, suave, ouve com atenção, ri com frequência, tem opinião formada sobre os assuntos do seu mundo. Sobre a velhice. Não me preocupo, sempre estou muito ocupada. O importante é estar apaixonada. Tenho duas paixões. Ela não revelou quem são. Sobre sua pintura. Minha obra é ocidental, mas leva a influência da minha formação. No Haikai, a poesia tradicional japonesa, fala-se do mundo em 17 sílabas. É esse o espírito que desenvolvo na minha criação. Eu acho que a arte de Tomi Otaki chegou ao que eu chamaria um patamar de culminação. Há um momento de plenitude que convida o espectador a participar de uma cerimônia em que o olhar é
agraciado com a presença desta arte tão amadurecida e tão domada, tão dominada pela sabedoria pictórica e pelo gesto cromático da Tomi Otaki. Assim, a Tomi, trabalhando muitas vezes com formas privilegiadas, círculos, núcleos, esferoides, elipses, ela faz com que esses elementos sejam atravessados por acidentes cromáticos, por velaturas, por tachaduras, por elementos que dissolvem e dissipam essas estruturas mais rigorosas, criando uma extraordinária dialética de beleza para o olhar. Recorri a um conceito extraído da química moderna, da filosofia da ciência, para definir o trabalho que constituirá a próxima exposição de Tomi Otaki. Esse conceito é a estrutura dissipatória, uma estrutura que ao mesmo tempo é rigorosa, mas se deixa também trabalhar por uma dialética de flutuações incontroláveis. Estruturas que, aliás, caracterizam o fenômeno da vida. As estruturas dissipatórias têm essa característica. Elas são as estruturas que representam este fenômeno particular que é a vida. Eu desenhei em escala, eu alimentei o computador, né, com duas vistas que seriam as paredes da galeria onde vai ter a exposição. No começo está tudo na cabeça. Tenho que pensar friamente. Tento sempre descobrir qual a forma mais simples de realizar as ideias. Eu sinto angústia ao buscar essa clareza. A emoção no meu trabalho pode ser que eu sinta depois. Os problemas do nosso país, sob análise do brasilianista Thomas Skidmore, ao vivo no centro do Roda Viva, nesta segunda, 10h30 da noite. Fundamental na vida não é fazer arte. Arte é decorrência da vida. Então, o fundamental é viver na sua plenitude, aproveitar toda a sua herança, aproveitar tudo que puder para uma vivência plena. Eu, por exemplo, me considero um brasileiro. Com esse nome todo que eu tenho, a força de mixigenação da nossa sociedade é muito grande. Eu tenho do lado paterno meus avós americanos e do lado materno meus avós portugueses. Eram dois grupos diametralmente opostos, mas o meu pai gostou da minha mãe e eu estou aqui. Eu pessoalmente amava meus avós muito. Então tem o lado todo prático americano que é formidável, e depois tem todo o lado afetivo português que é formidável. Então quando você consegue juntar essas coisas, amplia a sua visão do mundo. Eu acho que o Wesley tem um caminho interessante porque ele começou pelas técnicas mais tradicionais, ele estudou a têmpera, a gravura,
o desenho, e foi através dessas primeiras, do estudo dessas primeiras técnicas, que ele começou a explorar os mundos interiores dele. Então, as primeiras fases são a fase do templário, que é o cavaleiro andante, de uma certa forma ligado às histórias em quadrinhos que o garoto lia. E o templário era uma espécie de alter ego dele, que então andava pelos castelos, pelas ruínas de um mundo assim que lhe era muito estranho. O templário é muito têmpera, é desenho e têmpera, folhado a ouro, coisas muito assim medievais, tradicionais, e ao mesmo tempo através do desenho, do nanquim sobre papel, do lápis, do betume, ele começa uma exploração da mulher, do corpo da mulher. Vocação de artista, ela se manifestou tardiamente. Eu já tinha 27 anos quando eu decidi seguir a carreira de pintor. Havia problemas e expectativa familiar de que fosse formado, tinha uma profissão liberal e tudo mais, etc. Então eu fui para os Estados Unidos e estudei artes gráficas aplicadas para ser um diretor de arte, de publicidade, qualquer coisa assim. Aí eu voltei ao Brasil, mas não... Naquela época, que é 50 e poucos, o que se fazia de propaganda nos Estados Unidos aqui, a distanciamento era enorme. Então tudo aquilo que eu tinha pego lá não dava para aplicar aqui, não era aceito. Então isso me empurrou para as artes plásticas. Eu me juntei ao ateliê do Carlo Plattner e fui assistente dele muito tempo, muitos anos. A fase das ligas é importante para mim porque ela marca a minha independência do mestre. Eu tive uma dependência muito grande dele, não só de forma, mas inclusive de linha, né? E chega num determinado momento, você tem que estabelecer a ruptura, né? Então, as ligas é que deram uma visão particular minha, independente da visão do meu mestre, né? Eu era muito apaixonada por ele. Depois começamos a namorar e tal, e foi inspiradora das ligas. Ao mesmo tempo, ele me inspirou a fazer elementos eróticos para que eu pusesse no meu corpo e vestisse. E eu fazia ficava dias e dias, elaborando umas roupas com franjas, com elementos assim que fossem alusivos à eroticidade, né? Então, isso eu era muito menina, muito moça. Para mim era uma novidade, né? E foi assim que começou. Daí ele continua nessa exploração, ao mesmo tempo dos mundos interiores e das técnicas. Ele vai mudando de técnica. É muito raro ele voltar a uma técnica. E passa para o óleo sobre tela, uma verdadeira explosão. Ele descobre a cor, ele descobre todas as possibilidades da pintura sobre tela. E é um momento assim extraordinário do trabalho dele. Época que ele vai para Tóquio, ganha o prêmio da Bienal de Tóquio e se lança assim, internacionalmente. Eu só fui admitido na Bienal Brasileira logo em seguida de eu ter ganho o prêmio no Japão. Aliás, eu estava recusado aqui, mas como a notícia chegou mais ou menos junta, foi um negócio meio de última hora. Eu entrei finalmente na 8ª Bienal. Ao mesmo tempo, enveredar por um outro caminho, do uso de materiais inéditos. Ele começa a colocar metal, acrílico, maquininhas, sons. Os quadros começaram a ter som, começaram a se mexer, começaram a sair dos modelos. Eu resolvi retratar uma grande personalidade, que foi o Dr. Assis Chateaubriand.
Originalmente me foi consultado para fazer esse trabalho e depois comecei a estudar como é que eu ia fazer. E à medida que eu fui tomando contato com ele, fui descobrindo que era um homem cheio de controvérsias e que ao mesmo tempo que ele te aterrorizava, ele te encantava. Então, eu parti da premissa do estado em que eu vi. Ele estava deitado na cama, ele já estava quase no fim da vida e ficava totalmente as mãos apoiadas, e o elemento que ele tinha para se comunicar com o mundo era a máquina de escrever. Paradoxalmente, era a única maneira que ele mantinha contato com o mundo. E ele estava sofrendo de um reumatismo deformante, estava completamente encolhido e tudo. Então essa visão aqui é um pouco a visão que eu tive quando entrei no quarto dele. Eu não consegui chegar exatamente numa conclusão sobre esse homem, porque ele fez coisas de uma extrema grandeza e outras coisas que nós podemos não aprovar muito. Mas ele não deixou de ser uma grande personalidade. Então, a atitude que eu tomei foi de deixar a conclusão final em aberto. Por exemplo, o espectador que tem uma opinião sobre esse homem, ele vai poder chegar e movimentar esses personagens que representam um homem e uma mulher, que é o que ele manipulava. Então aqui um pouco uma forma de marionetes, e a máquina de escrever aparece como uma arma, né? Então, à medida que você pode ir mexendo, você começa a usar a sombra para fazer desenho. Então cada um que chega aqui pode fazer essa expressão ficar terrível ou ficar benigna, só com um problema de jogo de luz e sombra. Quando se conhece o Wesley, na primeira instância, a gente pensa que ele é um sujeito assim, ele dá a impressão de ser muito descontraído, muito liberal, muito informal, mas na realidade ele tem uma postura muito diferente. Ele tem um rigor assim, de pensamento, tem uma postura de uma ética rigorosa. E você vai à casa dele, aquela confusão de objetos, e você vai depois reparar que é a ordem, que é a limpeza, tudo no seu lugar, sabe? Você pode trocar nada, tem que ficar ali como ele pôs. Eu vivo dentro de uma espécie de um tanque autobiográfico. Minha casa sou eu virado para fora. Isso é um sistema de memória que eu uso. E conviver com a memória viva equivale a um tratamento geriátrico. Não, eu não sou um intelectual. Não sou um intelectual. Eu sou um pensador, sou um intuitivo. Mas eu não sou um intelectual. O intelectual, para mim, é um sujeito que se aprofunda dentro de um assunto, né? Ele estuda a fundo. Eu sou homem de almanaque. Almanaque e enciclopédia são as minhas ferramentas. Então, para mim, é ajuntar informações e depois deixar a intuição rolar. Eu acho que todos os artistas são intuitivos, eles trabalham por intuição. Muitas vezes eles não sabem como fazer, como lidar com a intuição. Pode até atrapalhar. Mas eu tenho noção clara do que é o aviso intuitivo e como que você vai usando. Não que eu acerte sempre, mas eu tenho uma noção boa do como funciona esse sistema. Os espaços entre as criações é que são dolorosos, mas a criação em si é extremamente vital. Quando ela vem é um prazer, só que ela não vem sempre. Ela só vem de vez em quando. Até onde eu consegui chegar, para que a intuição funcione bem, você precisa de dois elementos muito agudos. Você precisa de informação e uma grande memória. Porque o problema de perder a memória atrapalha o futuro, na minha opinião. Então esses pequenos objetos e tudo que estão rodeados aqui, todos eles têm uma história para mim. Então cada vez que eu preciso andar para trás da memória, eu não tenho que fazer esforço. Eu tenho localizações que me remetem imediatamente para onde eu estava.
Essa mesa aqui, por exemplo. Eu tinha um estúdio lá na Rua Augusta e construí esse e mudei para cá. Eu já estou aqui há uns 24 anos. Mas eu tinha tanta tranqueira dentro daquele estúdio, cheio, já estava bem cheio. E eu resolvi que podia aliviar um pouco a bagagem. Então eu resolvi dar uma festa para os meus amigos, festa de saque. Podia levar o que quisesse dentro daquele estúdio. E, curiosamente, levaram mesmo. E o que sobrou, quando eu vim para essa casa, eu trouxe e fiz essa mesa aqui. Então aqui estão os objetos que aparentemente ninguém se interessou. Mas eles, para mim, continuam vivos. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar um submarino. Eu achei fantástico assim, o sistema compacto em que se fazia tudo lá dentro, né? Quando eu vim fazer, tinha um pouco espaço para fazer a minha cozinha e sala e tudo. Então eu lembrei daquilo e fiz tudo com medida do braço. Isso aqui está feito com medida do braço, para pegar, com os braços abertos você pega os dois lados. Não, eu não gosto de ler. Eu leio muito, mas eu tenho dificuldade de ler. Fazer a tradução da leitura para dentro, para mim, é complicado. Eu tenho que me disciplinar para ler. Eu me considero um artista. Não me considero um pintor, um desenhista, nada. Eu me considero um artista. Porque a pintura, o desenho, a gravura, o vídeo, as máquinas, tudo isso são meios, são ferramentas. Eu tenho como inspirador dois homens importantíssimos. O primeiro é o Leonardo da Vinci e depois o segundo é o Marcel Duchamp. Eu aprecio profundamente a obra dos dois, mas o que eu retirei deles não é a obra, é a ideia deles sobre a obra. O que eles entendem sobre isso. Então eu acredito sinceramente que se Leonardo da Vinci vivesse entre nós, ele estaria usando tudo que tem de mais novo, interessante, tudo, porque ele era um pesquisador. Quando você pensa que aquela Santa Ceia lá em Milão não está seca até hoje, que ele fez uma mistura lá experimental e os restauradores é que pulam para tentar manter aquilo como patrimônio da civilização, né? Então esse trabalho novo que eu estou mexendo aqui é uma coisa dessas. Isso aqui é uma reprodução digital. Isso aqui é pintado por um computador. Então, eu não trabalho com lápis aqui, eu trabalho num vídeo, em frente de um computador gráfico. Então, essas imagens foram geradas a partir de fotografias, entraram dentro do computador, entrou solarização, modificação de cor, cortes, para chegar onde eu estou interessado para a minha história. Esse é o trabalho mais antigo que tem aqui na casa. Aliás, é o mais antigo que eu tenho. É de 1952 e foi feito lá em Nova York, quando eu ainda era estudante.
trouxe do Japão toda uma coisa muito bonita, que é a maneira deles viverem, tudo mais, etc. E trouxe uma sala japonesa comigo, porque sala japonesa é papel e umas madeirinhas, né? E aí o meu dormitório é todo uma cópia de uma das salas do Palácio de Katsura. Vê que dá para morar em palácio? É só um pouco de imaginação. A figura do Wesley é inegável, quer dizer, a importância dele nas artes plásticas e na cultura paulista é fundamental, talvez a figura mais importante como mestre, como inventor, como o artista plástico mais completo, por onde passa a história, né, da arte paulista e do Brasil. Conheci o Wesley em 1964. E tinha os amigos, né, da faculdade, que era o Frederico Nasser, o Carlos Fajardo e o José Rezende. Nós todos tínhamos optado por fazer arquitetura um pouco por exclusão, assim, uma vez que as faculdades de artes plásticas ainda não estavam funcionando, não existiam ainda, né? E um dia coincidiu da gente ir numa exposição do Wesley. Eu não conhecia, e acho que nem os outros também. Ele era uma pessoa muito atraente, uma pessoa fascinante, assim, de se conhecer, né? Mais ou menos no impulso, a gente pediu que ele nos desse aulas. E ele ficou surpreso porque ele não era professor nem nada, ele não tinha um curso. Eu sei que no fim ele concordou em nos dar as tais aulas. Agora, essa relação de aula é uma coisa curiosa, né? Porque existe o professor, né? Que é o professor que você não escolhe, que, vamos dizer, a escola escolhe, né? Existe o mestre, que é quando você escolhe a pessoa, né? A história desse quadro é curiosa, que ele é uma espécie de diploma nosso. Nós começamos a ter essas aulas no fim de 64, e esse quadro é do começo de 68. O Wesley fez uma coisa muito bonita, né, de comprar 4 grandes telas, né, para cada um de nós 4, e a ideia do diploma é que fosse um retrato mútuo, na mesma tela. Ele faria o nosso retrato e nós faríamos o retrato, cada um, o retrato dele também na mesma tela. Eu não sei se é um quadro bom, né? Eu me senti muito inibido um pouco, né? Porque eu era um pintor principiante, né? E trabalhar numa grande área com outros materiais e tal, eu confesso que sofri um pouco. Mas de qualquer modo ele tem um valor muito forte para mim, um valor sentimental, né? De ser uma espécie de confirmação do plano de voo, né? Sabe que ele diz, ok, você tá pronto para decolar, né? Agora vai. A independência que o Wesley nos transmitiu com uma ação profissional frente ao meio nos levou a algumas experiências. A primeira foi junto com ele mesmo na Rex Gallery, que foi uma galeria de grande atuação e de grande interferência no meio de São Paulo na metade da década de 60. E como consequência disso, eu, Frederico Nasser, Baravelli e Fajardo, resolvemos abrir uma escola, a Escola Brasil, que propriamente não foi pensada junto com o Wesley, mas tem muito a ver com a experiência que tivemos com ele. A escola seria uma maneira de atuação profissional, novamente nessa tentativa de independência com as estruturas que na época existiam, presos a salões, júris, enfim, todo um caminho profissional muito determinado, e que a escola, um espaço de experimentação em que pudéssemos desenvolver o nosso trabalho junto com mais pessoas, pudesse abrir esse espaço de maior independência, de pensar e de fazer. No nosso caso, nós tivemos uma sorte muito grande, porque o Wesley tem uma capacidade didática fantástica. Depois que terminou a Escola Brasil, eu acho que eu fui o único de nós 4 que continuou com uma atividade didática. O que se faz mais aqui no meu ateliê é uma espécie de workshop contínuo. Isto é, artistas em formação vêm aqui, trazem o seu trabalho, e o trabalho é desenvolvido em ateliê com o meu acompanhamento. Algo que, num certo sentido, é próximo, mas não é a mesma coisa do que se fazia na Escola Brasil. Eu recebi a incumbência de fazer os
painéis para a estação MASP, Trianon MASP do metrô paulista. Então o que eu bolei foi o seguinte: já que nós estamos com um dos museus importantes do mundo, o MASP é o 13º museu em importância do mundo, eu tinha uma responsabilidade para resolver esse problema. Então o meu projeto foi o seguinte: você tem a Avenida Paulista, desce e tudo mais. Então eu desenvolvi a partir desta imagem, que é uma imagem que eu gosto muito, e tinha esse arco aqui. E a estação tem esse arco aqui. Então eu imaginei uma série de imagens dispostas nessa maneira, só que o meu assunto seria o tal do Museu Imaginário da Arte Brasileira. Então eu tive o auxílio de uma historiadora, a Marília Saboia, que me organizou um exemplar de todos os artistas que nesses 400 anos entraram para um museu ou estão registrados. Feito isso, eu, com os slides, entrei num computador gráfico e montei uma fita, porque os painéis, eles têm 2 metros de altura por 40 de comprimento de cada lado da estação. Então isso aqui é feito nesse computador em baixa resolução. Feito isso, daí o negócio é passado para alta resolução, que são essas pranchas aqui, e isso eu levei para a Suécia e coloquei dentro do computador gráfico lá, que escaneou, e aí então fez a reprodução como vocês viram nos bonecos. Bom, essa aqui é a máquina impressora Scanaprint. Você põe a tela aqui e ela imprime correndo. Então o que comanda essa máquina é um computador gráfico, onde você põe as suas imagens lá dentro e ele transmite, não é isso? Vem para uma bomba aqui, que toca o jato. Aqui tem as 4 cores, são 4 aerógrafos, aí ele começa... Isso, através do sopro, escolhe entre 36 mil cores. Quando eu recebi o material todo da historiadora, os 124 artistas, então eu descobri que dos artistas do século XVII, tem 2. No século XVIII, tem 3. No século XIX, tem 27. E no século XX, tem 70 e poucos. Quando eu atinei o que isso quer dizer, é uma coisa importantíssima. A progressão do desenvolvimento é fantástica. Então, se nós continuarmos nessa batida, dá mais aí uns 50, 60 anos, ou mesmo 100, nós vamos ter uma bateria de artistas fantásticas no próximo centênio. Se tudo correr bem, né? Mas até agora ninguém atrapalhou. Com tudo que a gente reclama, o Brasil está andando. É irreversível o processo do Brasil. A gente reclama do nosso cotidiano, das dificuldades e tudo. Mas tem uma coisa maior, que é a sociedade que está em andamento. Eu tenho a maior certeza disso. Nos idos de 1964, também fomos dar com os costados nos presídios da ditadura militar. Foi no presídio do Hipódromo que fomos conhecer o jovem pintor Wesley Dukeli, animando com a sua jovialidade a célula número 36 daquele período, daquele presídio, onde, em vez de 6 ou 8 presos, estávamos em 35 ou 36. Juntamente, assim como outros, ele também dava palestras a respeito da vida de cada um. O Wesley nos deu uma série de palestras sobre a sua vida artística, sobre a atividade artística nacional e internacional. Na cela, nós tínhamos num dos cantos uma cloaca, uma latrina, cuja descarga funcionava a cada minuto, dia e noite, sem parar. Esse tema acabou servindo de motivo para 2 telas que se tornaram famosas na vida do Wesley Dukeli. A cloaca máxima
e a liberdade descansando um pouquinho. Por que ele foi preso? Ele havia recebido, na noite do golpe, de 31 para 1º de abril, um telegrama de um amigo do Rio de Janeiro que dizia: ouço os primeiros vagidos, lavo as primeiras fraldas. Era um telegrama de um amigo comunicando o nascimento de seu primeiro filho. Os senhores do golpe acharam que aquilo poderia ser uma perigosíssima mensagem cifrada, uma mensagem secreta. Por isso, o Wesley foi preso. Eu conheci o Wesley Duke Lee por volta de 1985, quando eu e o Tadeu Jungle estávamos fazendo um projeto a respeito de vídeo de artistas. Daí surgiu a oportunidade de fazer um vídeo em 1986, quando ele estava terminando a série do Triunfo de Maximiliano. Existe uma identificação muito grande do processo de criação do Wesley com a questão do vídeo. O Wesley, me parece, mais do que um pintor, ele é um artista completo, que faz livros de arte, que faz xerogravuras, que faz pintura em si e vídeo. O processo dele, na maioria das séries, ela se apresenta com uma narrativa não linear, analógica, que se assemelha ao processo de edição do vídeo. A gente pode exemplificar isso com as pranchas de um trabalho dele chamado Cartografia Anímica, onde por uma técnica de frotagem, ele coloca dentro de um mapa várias imagens tiradas de uma revista. E recentemente, eu olhando essas pranchas, eu vi que ali já contém, pela aproximação de várias imagens de vários países, etc., como se fosse um zapping de TV, uma TV mundial, em que você conseguisse ver frames, exatamente, frames de várias situações que acontecem em vários lugares do mundo. Tudo isso mexeu muito na cabeça das pessoas aqui que trabalhavam com arte. Eu acho que a influência dele até hoje se faz sentir de uma maneira muito evidente. Eu acredito que a televisão, em muito pouco tempo, vai quase que substituir o lápis. Quando a televisão ficar tão simples quanto um lápis, nós entramos realmente na era moderna. Porque o tipo de registro que isso faz nunca teve na história do homem. É a maneira mais veloz de representação, que é a velocidade da luz. Quando eu fui na Suécia fazer o tal do trabalho, e estava nevando lá, né? Então, e era fora de Estocolmo. Então, primeira coisa que eu descobri, porque eu chego num lugar, eu ligo a televisão para ver o que está andando. Descobri que a Europa agora tem um satélite e distribui 35 canais da França, da Itália, da Espanha, de Portugal, de todos os países. Então você fica sentado e vai passear pelos países pela televisão. Então, cada vez que eu chegava no hotel, pegava Aliás, esse controle remoto mudou de nome, agora é controle terremoto. Então você passava bem rápido os 35 canais para ver o que estava passando. De repente aparecia uma imagem muito colorida. Era uma novela da Globo, falado em sueco. Muito bem. Então, interessante, aí continuava e tudo. Alguns dias vendo isso, começou a me chamar a atenção que a nossa imagem, ela é muito bonita e muito colorida. Os outros todos é para o pastel, para a cor mais baixa. Quando você não tem comparação, você não percebe isso. Mas agora que eu tinha 34 para comparar, aí você descobre essa coisa. Então, possivelmente o nosso uso da cor é saturada. Isso ainda não entrou direito na arte moderna. Isso é uma coisa assim realmente de sensação. Mas nós estamos formando a nossa sociedade, a nossa visão de mundo. E eu tenho a impressão que a nossa visão de mundo é mais colorida que a dos outros.